Caríssimos, caríssimas, aqui é Rafael Bragança de novo para falar sobre antropologia e em especial agora sobre dois antropólogos funcionalistas, que são o Malinowski e o Marcel Mauss. O que seria a ideia dos funcionalistas? É de que seria possível analisar uma cultura como um organismo, no qual cada instituição dessa cultura, cada hábito, cada elemento dessa cultura tem uma função para o equilíbrio desse todo da cultura. Então é quase como se fosse um organismo vivo, no qual cada elemento ali do organismo tem uma função e eles devem ter uma harmonia entre si, uma certa solidariedade entre si. Sim, existe ali uma influência do Durkheim nesse pensamento antropológico. Tá? Então, o pressuposto dos funcionalistas é esse. Então, existe um equilíbrio interno dentro da cultura e, para eles, a análise histórica tem pouca importância. Basta um antropólogo ir lá fazer o trabalho de campo, observar esse todo e conseguir descrever a estrutura daquela cultura. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Malinowski e aí a gente vai tentando entender o que ele tem de interessante, qual é a contribuição dele. O Malinowski era polonês, doutorou-se na Inglaterra em antropologia em 1916 e sua obra nesse doutorado se chamava A Família entre os Aborígenes da Austrália. Mas o grande livro dele se chama Os Argonautas do Pacífico, no qual ele estuda um grupo, um conjunto de ilhas da Melanésia, no leste da Nova Guiné. Então vocês procurem lá no Google onde é que fica o leste de Nova Guiné e onde é que seria essa Melanésia, nome esquisitíssimo, mas é pouco conhecido. E então, esse cara ele foi para os Estados Unidos e talvez a principal contribuição dele seja a ideia de um trabalho de campo que fosse uma observação participante. Então, não se trata apenas de ir lá e anotar as coisas, mas de viver com aquelas pessoas e de participar daquela cultura ativamente. Por isso, uma observação participante. Então, ele foi lá e ele quase se transforma numa pessoa daquele povo, né? Ele diz o seguinte: a observação participante abre aspas, encarar as culturas como totalidades e observar cada parte delas com seus próprios olhos. Bom, mas o que é cultura para Malinowski, né? Vou ler aqui para vocês também a definição dele. Um todo, né, indivisível que abarca instituições que por um lado são autônomas, mas por outro se comunicam. A cultura deve o seu caráter integral, lembra da ideia funcionalista, né, integral, ao fato de que consegue satisfazer toda a gama das necessidades humanas. Necessidades de reprodução, alimentação, etc. Então, a forma de técnica agrícola, bom, é uma coisa cultural, mas ela atende a uma necessidade humana básica, que é comer, se alimentar. As formas de parentesco são várias, vai depender da cultura, mas tem a função de organizar o processo de reprodução daquela sociedade. Tá? O que são essas instituições da cultura? São exatamente os elementos constitutivos da cultura. Então, a língua, as formas de casamento, de parentesco, enfim, os hábitos religiosos, as crenças religiosas, as práticas econômicas, né? Então, essas instituições elas vão estruturando esse todo da cultura que tem uma certa coerência, né? Bom, o grande estudo dele, que é muito conhecido, é sobre esse pessoal lá da Melanésia, e esse pessoal é um conjunto de ilhas, é um arquipélago, um pequeno arquipélago, e ali havia uma forma um sistema de trocas chamado de Kula, com K, Kula. E é um sistema ritualizado de trocas. E aí as trocas eram braceletes, colares, pulseiras e afins. Isso tinha uma importância muito grande para as relações sociais daqueles grupos que viviam ali.
Então não era uma troca com objetivo de lucro, tá? Mas é uma troca que, por exemplo, as trocas eram feitas sempre num certo sentido horário das ilhas, então ele vai de uma ilha para outra sempre no sentido horário, e você tem uma certa ritualística no ato da troca, e existe uma reciprocidade na troca. Então eu recebo um presente, eu dou um outro presente equivalente ou superior. Então eles têm uma noção de valor daquela coisa que ele está dando, que ele está recebendo, e ele não pode quebrar esse vínculo de reciprocidade, porque esse vínculo de reciprocidade ele tem a ver com o prestígio social daquele que está trocando. Em geral, pelo que parece, né, eram os grupos mais numa hierarquia superior que faziam essa troca do Kula. Então, o que o Malinowski chama a atenção é que, primeiro, embora seja um povo, abre aspas, primitivo, não era um povo sem propriedade privada, então tinha propriedade privada. E, ao mesmo tempo, o fato de ter propriedade privada não leva a que necessariamente todas as trocas tenham o objetivo do lucro, o lucro, né, econômico. Então, não tem nada a ver com o capitalismo. Então, a ideia da troca econômica sempre com o objetivo do lucro é uma visão equivocada, que foi construída principalmente a partir do desenvolvimento do capitalismo. Aí a gente naturalizou isso, não, a troca ela é sempre com o objetivo de lucro. Não, não é o caso do sistema do Kula, tá bom? Essa sacada da reciprocidade, da troca, né, ela foi também objeto de reflexão do Marcel Mauss, que era sobrinho de Durkheim. E, então, Malinowski, que era polonês, se doutorou na Inglaterra e fez carreira nos Estados Unidos, e o Mauss, que era do ambiente intelectual francês. Ele escreveu um texto chamado O Ensaio sobre o Dom, de 1923, que ele fala de dom e contradom. Você dá e você tem uma reciprocidade ali que está subentendida no presente, né? Então, o presente ele representava, numa sociedade que ele estudou, da Colômbia Britânica, essa troca, a tribo, anotei aqui para não falar errado, a tribo Chinook, tá, da Colômbia Britânica, tem um tipo de troca que se chama potlatch, P-O-T-L-A-C-H-T, potlatch, é mais ou menos assim que fala, não sei. Então você tem ali uma forma de rivalidade na generosidade. Então é uma forma de combate não militar, em que aquelas pessoas vão disputando entre si para ver quem dá o melhor presente, né? E o que é interessante para o Mauss é que a troca é vista não apenas como uma questão econômica, mas também como uma questão religiosa. Então a troca econômica tem um elemento religioso. Ele chegou a estudar também a região da Polinésia e da Melanésia, que é a mesma lá do Malinowski. Então ele estuda mais de uma área e a reflexão dele passa por mais de um grupo humano. E é algo interessante, essa reflexão antropológica sobre a troca, é algo interessante para pensar também as nossas relações de troca, a forma como nós damos presente, quais são os pressupostos do presente e do presente que você dá e o presente que você espera receber. Como é que a gente pode pensar aqui, extrapolar e pensar como é que é a relação do vendedor com o consumidor, né? Que tipo de relação antropológica interessantíssima que tem do vendedor da loja de roupas que tenta te convencer e vira seu amigo, né? No caso do Brasil isso é muito comum, o vendedor vira amigo do cliente e o vendedor diz que aquela roupa está incrível, né, em você e não necessariamente está, mas tem ali uma certa ritualística também nessa troca, nessa ida ao shopping, também tem ali um elemento antropológico que vale a pena a gente pensar, e é legal a gente pensar nesses dois antropólogos lá da primeira metade do século XX, do Malinowski e do Marcel Mauss, e enfim, entender como as trocas presente, o presentear, o doar, a solidariedade, é cultural, né? E tem diferenças culturais importantes que a gente não para pensar nisso porque
quando a gente está imerso numa cultura, a gente naturaliza as nossas ações, os nossos hábitos, as nossas práticas. Então é bem possível imaginar que os povos estudados pelo Malinowski e pelo Marcel Mauve, eles eles naturalizavam aquele tipo de prática, né? E era preciso que uma pessoa externa, um antropólogo de fora, vai lá e consegue perceber essas coisas, né? E às vezes o trabalho do antropólogo é justamente esse, é mostrar que as culturas humanas são muito heterogêneas e que aquilo que a gente considera o mais natural, aquilo que a gente considera quase que da natureza humana mesmo, na verdade não é da natureza humana porque é algo socialmente construído. E estudar antropologia é enriquecedor em parte por conta disso, porque você vai desnaturalizar aquilo que já está naturalizado na sua cultura. Então, essa é a reflexão de hoje, né, sobre esses dois pensadores da antropologia. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Um grande abraço.